Podeis assentar, irmãos. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar pregando aqui nesta igreja. Que Deus abençoe essa igreja rica e poderosamente. Eu gostaria de meditar com os irmãos por alguns minutos no Salmo 129. Abram suas Bíblias no Salmo 129 e deixe a Bíblia aberta até o término da meditação. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os arados, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Podeis vos assentar, irmãos. Irmãos, esse Salmo 129, nós não sabemos quem é o autor, mas ele fala de algo que tem acontecido com o povo de Deus. Principalmente eu tenho visto isso nos dias atuais, principalmente lá no Brasil, aonde a igreja tem sido perseguida. Quando nós folheamos a Bíblia, nós verificamos que o povo de Deus, venceu todas as perseguições. Por quê? Por que que o povo de Deus sempre vence, irmãos? É porque nós trazemos em nós as marcas de Cristo. Quando o diabo ele olha para nós, ele vê o sangue de Jesus em nós. E ele não nos pode tocar. Ele não nos pode vencer. Deus, aleluia. Nós seguimos os passos daquele que foi mais desprezado e rejeitado entre todos os homens. Por favor, lá nos Isaías 53:3, fala quem é o nosso Senhor. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um dos quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Nós somos perseguidos? Somos. Mas o nosso Senhor foi perseguido nessa terra? Foi. E muito.
Há vários tipos de perseguição. Há perseguição espiritual, há perseguição física, racial e material. Perseguição, irmãos, é o distintivo do cristão. Se você quiser seguir a Cristo, eu quero dizer para você o seguinte: você vai ser perseguido. É o distintivo do cristão. O apóstolo Paulo, ele foi muito categórico em dizer: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente, santamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Está em 2 Timóteo 3,12. Vejamos 4 focos desta perseguição ao povo de Deus. Primeiro foco: as perseguições ao povo de Deus, elas são grandes. Aqui no Salmo 129, versículo 1 e 2, né? Versículo 1 e 2, o salmista diz assim: muitas vezes me angustiaram, muitas vezes, angústias, dores. O autor deste salmo, ele se identifica com o povo de Israel, o povo de Deus, a nação do Senhor, com as suas perseguições. O povo de Deus, o povo de Israel, sempre foi odiado. A descendência da serpente, dos incrédulos, sempre perseguirá a semente da mulher, que é a igreja. Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse: no mundo tereis o quê, irmãos? Vai ser tudo molinho? Vai ser tudo fácil? Não, não vai ser fácil, não. Segundo foco: as perseguições ao povo de Deus são frequentes. No Salmo 129, 1, diz assim: muitas vezes, o povo de Israel, irmãos, povo de Deus, ele sobreviveu a todas as perseguições. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor operou milagres maravilhosos para lhes dar vitórias. Nós cantamos aqui sobre isso. Deus nos dá vitórias. Vejam bem, o Egito tentou afogar o povo de Israel no Mar Vermelho, mas Deus afogou o exército egípcio no Mar Vermelho. E é maravilhoso, irmãos, porque a arqueologia hoje mostra que isso foi uma realidade, não é história, não, é história. Tanto é que rodas dos carros de combate dos egípcios são mostradas lá no Mar Vermelho. Os assírios, um povo terrível, perseguiu o povo de Judá, oprimiu o povo de tal forma porque eles queriam que o povo passasse fome e se rendesse a eles. Mas Deus atuou e os livrou, exterminando os assírios, porque Deus, Ele é El Shaddai. Nabucodonosor tentou matar os jovens hebreus lá na fornalha, mas Deus os livrou lá na fornalha. Ele é Deus. Os conselheiros persas, eles tentaram jogar Daniel na boca dos leões, mas o nosso Deus livrou Daniel da boca dos leões
E o nosso Deus matou os seus adversários naquela cova. É desse jeito, aleluia. Vindo agora para uma era mais próxima, Hitler. Ele matou 6, escutem, não podemos esquecer isso, 6 milhões de judeus em câmaras de gás. Ele queria exterminar o povo de Deus da face da terra. Hitler sofreu uma grande derrota. Aleluia. A guerra deve ter terminado em 1945, mas vejam só quem é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem o coração dos reis nas mãos dele. Em 1948, Israel, que havia sido banido da sua terra desde o ano 70, voltou a existir como nação, como Estado de Israel, diante de todas as nações, cumprindo uma profecia divina que diz o seguinte: restaurarei a minha nação em um dia. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia. Terceiro foco: perseguições são antigas. Perseguições ao povo de Deus são antigas. No versículo 2 do Salmo 129, o salmista diz assim: desde a minha mocidade. Ele deveria já estar com uma idade avançada, né? Desde a minha mocidade. Irmãos, o primeiro martírio religioso que houve sobre a face da terra foi quando Caim matou Abel, seu irmão. E por que ele matou Abel, seu irmão? Porque Abel cumpria a vontade de Deus, obedecia a palavra do Senhor. E ele não queria obedecer a palavra do Senhor. E a partir daí começou a perseguição à igreja do Senhor. O quarto foco: perseguição severa. No versículo 3 do Salmo 129 diz assim: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Irmãos, este versículo nos lembra o sacrifício de Jesus. Nós já vimos várias representações de Jesus, quando Jesus ia levando a cruz. Vape! Toma a chicotada. Vape! E o sangue descendo. Isaías 50, versículo 6, uma profecia messiânica, fala que Jesus disse assim: ofereci as costas aos que me feriram. Jesus se deu em sacrifício por nós. E a coisa maravilhosa é que pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus, nós fomos lavados dos nossos pecados para que nós tenhamos a vida eterna. Sabe, quando a gente lê a história de Israel, nós verificamos que Israel continuou existindo mesmo depois de todo abuso, mesmo depois de todo sofrimento. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus
continua crescendo a cada dia. Deus é tão maravilhoso que às vezes eu recebo notícias interessantes, pastor. Concentrações evangelísticas em países fechados. 4 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Em tal país assim, sendo batizadas milhares de pessoas. Aleluia. A igreja é vencedora. A razão da igreja não ser destruída, irmãos, é porque Deus, ele é fiel. Lá no versículo 4 do Salmo 129 diz: mas o Senhor é justo, justo. O nosso Deus é justo. O povo de Deus, o povo de Israel, suportou uma perseguição férrea. Mas aonde estão os faraós? Aonde estão os imperadores persas? A Babilônia, de Roma? Cadê? A igreja de Jesus continua indestrutível. Aleluia. Indestrutível. A igreja, irmãos, aí, guarde isso aí. Isso é maravilhoso. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos reinar com Ele eternamente. Eu creio. Aleluia. Nós estamos esperando o Senhor, o nosso noivo, voltar para nos conduzir à sua glória. E é interessante, irmãos, nós entendermos o seguinte: o profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos do Senhor. Ser cristão não é qualquer coisa, não. Pessoal aí fora pensa que ser cristão é qualquer coisa. Não é, não. Não é. Nós temos valor para Deus. E nós temos que entender isso. Temos que entender isso, irmãos. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque eu estava resfriado, a minha garganta está seca. Toda vez que eu falo da noiva de Cristo, eu me lembro de uma irmãzinha lá de Curitiba, que é uma irmãzinha muito alegre, mas ela é feia. Porque, me desculpe, irmão, tem gente que é feia. Tem gente que não tem jeito. Eu entrei na fila da feiura, fiquei 15 minutos, saí, mas tem gente que dorme. E essa irmã, ela muito feinha, muito alegre, mas ela sem dente na frente, só tem 2 dentinhos assim na frente. E ela na igreja fez um curso de escatologia. E ela aprendeu que nós somos a noiva de Cristo. Aí que ela foi para a galera mesmo. Aí aonde ela chegava, ela ia chegando dizendo: está chegando a noiva de Cristo, só com 2 dentinhos. Aí um diácono muito chato, porque, meu irmão, me perdoe, mas na igreja também tem gente chata. Tem gente enjoada. Aí o diácono chama a irmãzinha, que está alegre com Jesus, e diz assim: irmã,
Me desculpe, irmã, não chega assim. Essa irmã vem chegando, chegou a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. Isso bate mal. E ele falando e ela com a mão na cintura, assim, olhando para ele. Quando ele acabou de falar, ela falou assim, e tem mais. Não fui eu que o escolhi, foi ele que me escolheu. Meu irmão, nós fomos escolhidos por Jesus, irmão. Fomos escolhidos pelo Senhor. Há um louvor que diz assim, quero que valorize o que você tem. Aleluia! Glória a Deus. Nós somos do Senhor. Nós não somos qualquer pessoa, não. Voltando ao Salmo 129, versículos 5 e 8, nós encontramos o salmista pedindo ao Senhor a destruição dos seus inimigos e que dê a eles o pagamento pelos pecados que eles cometeram. O que o salmista faz é entregar os seus inimigos na mão do Senhor. A vingança, irmãos, pertence ao Senhor. São duas coisas que pertencem ao Senhor: o dízimo e a vingança. Salmo 129, versículo 5, diz assim, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Deus, irmãos, ele envergonha os seus inimigos. O versículo 6 do Salmo 129 diz assim, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Seca antes de florescer. Perseguidor da igreja pode morrer rápido. Irmãos, eu me lembro, estava em Anápolis, fiquei 30 anos em Goiás com a minha esposa, a minha família. Deus me usou muito lá, construção de templo, ganhar almas, projetos missionários. E eu estava numa congregação no centro da cidade, era uma congregação pequena, alugada, era uma loja alugada, nós ganhamos um terreno e limpamos o terreno para ali pertinho onde era a loja. Aí terminou o culto da manhã, o engenheiro foi lá e doou a planta do templo, de graça, fez o projeto de graça para a gente. Aí deu a planta, aí eu fiquei alegre. Aí eu falei, agora quando terminar o culto, eu vou com os diáconos lá no terreno para orar, para Deus já ir abrindo as portas. Terminou o culto, eu fui lá com os diáconos, parei com os diáconos lá na frente do terreno, alegre, meu coração alegre, abri a planta assim, os diáconos segurando e a gente olhando aqui, rapaz, primeiro andar vai ter isso, no segundo andar, terceiro andar. Aí um camarada na casa do lado, no imóvel do lado, na sacada, falou, parecia um leão. Que é isso aí? Vocês vão construir isso aí do lado do meu imóvel? Não vai não, porque eu sou engenheiro, eu vou na prefeitura e vou barrar isso aí. Eu olhei para os diáconos, o diácono falou, poxa, pastor, nem começamos, já está assim. Falei, ih, rapaz, ele não sabe com quem está se metendo. Fica na tua aí. Irmãos, não deu um mês, esse camarada novo, deu um ataque cardíaco nele fulminante. Está lá o templo, lá, mais de 20 anos em pé.
Esse é o problema. Você precisa saber quem você é. Desse jeito. Quem você é. No versículo 7, nós verificamos, irmãos, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Nós verificamos, irmãos, que os perseguidores da igreja, os perseguidores do povo de Deus, eles não fazem nada de útil para os outros. Eles se preocupam o tempo todo com a nossa vida, mas não faz nada de benefício para os outros. Só pensa em perseguir a igreja. Eu não queria falar disso, não, eu vou falar. Quando Lula ganhou pela primeira vez, eu não sei se ele ganhou, né? Mas pela primeira vez, ele botou logo as unhas de fora para perseguir a igreja. E começou a querer atacar uma organização missionária que eu fazia parte. Na mesma hora, eu chamei o diretor lá executivo, falei, vamos reunir todas as organizações missionárias lá em Brasília. O irmão aí, Mansur, se eu não me engano, é uma família de presbiterianos rica, lá de Anápolis, tem um hotel luxuoso lá em Brasília. Falamos com ele, ele cedeu o hotel, reunimos mais de 100 organizações missionárias e mandamos chamar o Lula. Vem falar aqui para a gente. Aí ele mandou lá um representante. Aí nós falamos para ele, 3 pastores tiveram a oportunidade de falar, e falamos para eles o seguinte, olha, todos os trabalhos de ação social que nós fazemos não são dependentes de dinheiro do governo, saem do nosso bolso. Só aqui tem apenas 100 organizações missionárias. Tem uma organização aqui que, se falar em nos perseguir, eles vão fechar e vão jogar 4 milhões de crianças na rua para vocês cuidarem. Aí, deu uma... Sabe por quê, irmãos? Porque o ímpio que não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus, pensa que nós somos povinho. Não! Igreja, ela influencia pessoas, ela abençoa cidades, ela abençoa o lugar aonde ela está. Aleluia. Me lembro de um pastor que assumiu uma igreja no interior do Brasil e ele verificou que as pessoas que moravam numa comunidade um pouco afastada, que era estrada de chão, as pessoas, elas, quando passavam mal lá naquela comunidade, não tinha ambulância para ir buscar pessoas e a pessoa morria. Então, o que a igreja fez? A igreja fez uma campanha, levantou dinheiro para comprar uma ambulância, juntou essas latinhas de alumínio, etc., comprou a ambulância, foi lá e doou para o hospital, para buscar as pessoas daquela comunidade. A igreja é para abençoar, é para fazer diferença. Me lembro de um outro pastor que assumiu uma igreja no interior do Brasil e lá naquela cidade eles estavam com problema no banco de sangue, não tinha sangue, fazer transfusão. E o pastor então foi lá no hospital, falou, quero falar com o diretor do hospital. Aí foi lá, olha, eu sou o pastor novo aqui da igreja e eu quero dizer para o senhor que o seu problema de sangue acabou.
O diretor ficou olhando assim. Vou falar com todas as igrejas para a gente doar sangue para o banco de sangue aqui da cidade. Igreja, ela é abençoadora. Irmãos, eu sei que essa igreja está ajudando a fazer missões na África. Parabéns. Igreja, ela só cresce se ela for missionária. Nós cremos num Deus, irmãos, que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. O nosso Deus não conhece derrotas. Não conhece derrotas. Deus quer que nós o sirvamos. Moody dizia o seguinte: se Deus é teu sócio, faze os teus planos amplos. Meu irmão, minha irmã, se Deus é teu sócio, faze os teus planos amplos. Eu me lembro que eu fiquei 30 anos na Força Aérea Brasileira. E quando eu me aposentei, eu estava lá na base aérea de Anápolis, né? Trabalhava naqueles aviões Mirage. Quando eu me aposentei, eu disse para Deus, não quero ver avião na minha frente. Irmão, não faça isso. O Senhor é nosso Senhor. Ele manda na nossa vida. Ele é Senhor. Deus, aleluia. Sabe o que Deus fez? Deus me colocou numa missão de aviação lá em Anápolis. Fiquei 11 anos trabalhando nessa missão, voando nessa missão, para levar o evangelho, levar missionários para as tribos indígenas da Amazônia, levar médicos, dentistas, salvar vidas. Onze anos não são 11 dias. Você, para trabalhar com índio, você tem que fazer o seminário teológico, depois você faz um curso do dialeto da tribo indígena na qual você vai trabalhar. Isso leva tempo, você investe tempo da sua vida para poder transmitir o evangelho àquelas pessoas. Mas vale a pena. Vale a pena, irmãos. Você trabalhar com índio, você tem que esquecer tudo que é higiene. Tudo que é higiene. Mas vale a pena. Eu me lembro que eu estava na tribo dos Ticunas e eu perguntei para um índio que estava com um calção de nylon. Imagine um garoto aí de 16, 17 anos, ele estava jogando bola na areia do rio. Aí ele veio falar comigo, eu perguntei para ele: você pretende fazer o que no futuro? Aí ele falou para mim: eu quero ser pastor. Aleluia. Não é belo isso? É belo. Irmãos, nós podemos fazer missões de tudo quanto é jeito. Estava falando aqui com um pastor, que nós temos um grupo da nossa família, que nós ajudamos a vários missionários. Final de semana passada foi inaugurada uma congregação lá em São José, no Acre.
É uma congregação que fica na gestão da comunidade. Não posso falar cidade. Cidade é cidade. Comunidade é comunidade. É um grupo de casas na beirada do rio. É isso aí. Mas esse São José fica a 5 horas de barco para chegar lá. 5 horas. Para você chegar em Porto Volte, que é lá no final do mundo, de Cruzeiro do Sul para lá, é mais 5 horas. Você dentro dos ramais. Aí você pensa, será que mora gente lá? Mora. A igreja que nós apoiamos lá é uma igreja batista. Ela já está com 12 congregações. E cada congregação, ela só é construída quando tem de 30 a 40 membros ali para assistir. Aleluia. E não pensem que é uma construção de qualquer maneira, é de madeira. Mas é uma senhora construção. A gente ajuda, financia, manda gasolina, manda isso, manda aquilo outro. Eles cortam a madeira, eles fazem um templo bonito, com iluminação, com tudo que tem direito na selva. Sabe por quê? Porque o nosso Deus merece o que é melhor. Que é melhor. Nós ajudamos várias igrejas no ministério infantil, irmãos. Vocês estão vendo aí o mundão atacando com ferocidade as nossas crianças. A igreja não pode ficar. Não pode. Nós temos que investir. E nós investimos. Nós compramos roupas. Minha esposa, minhas cunhadas, nós fabricamos bonecas bonitas do livro Sem Palavra, com as cores do livro Sem Palavra. Boneca linda. Construímos caminhõezinhos nas cores do livro Sem Palavra e mandamos para as igrejas. Eles fazem trabalho infantil, distribuem. Imaginem! Imagine uma criança que mora lá no fim do mundo, nunca pegou uma boneca. Pegar uma boneca e ela, quando olhar a cor vermelha, representa o sangue de Cristo, o branco é o coração lavado pelo sangue de Jesus, o preto é o pecado. Ela não vai esquecer nunca a mensagem de salvação. Ela não vai esquecer. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa. Igreja cresce quando faz missões. Aleluia. Há uma igreja em São Paulo, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Presbiteriana de Pinheiros. Ela investe 63% do que entra na igreja em missões. Ela está construindo agora 14 templos ao mesmo templo. Ela comprou todos os prédios em derredor do templo que eles estão reunidos. Estão comprando agora mais um galpão, porque eles querem diminuir a quantidade de cultos, né? Porque eles fazem 4, 5 cultos por domingo. Então vai ter oportunidade de fazer um culto de manhã, um culto à noite, né? Então, irmãos, é uma igreja em São Paulo. Porém, quando eles começaram a mexer com missões, jogaram na internet a igreja, os cultos da igreja. Hoje, 1.200.000 pessoas seguem os cultos desta igreja e contribuem, pessoas de todo lugar do Brasil e do exterior.
Outro dia até o pastor brincando falou assim, talvez o Putin vá mandar me prender, porque já tem uma igreja nossa lá na Rússia, pregando o evangelho direto. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente se envolve com missões, o Senhor está conosco. E eles fizeram uma parceria com uma indústria de materiais de construção, Fortilab, já ouviram falar? Fortilab? Fortilab é uma empresa que cresceu muito, eles são ricos. Eles vendiam, no início da vida deles, de origem cristã, família cristã, eles vendiam caixa d'água de casa em casa, nas ruas. Hoje não, eles têm muito dinheiro. Então, o que um dos irmãos disse? Olhem só. Um dos irmãos disse assim, olha, Deus abençoou muito as nossas vidas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui na empresa umas salas só para missões. Eu vou cuidar de missões. Dinheiro nosso que vai para missões, eu vou cuidar deles. Eles têm avião, eles têm vans, que trabalham com o Ministério Infantil no Nordeste, tem pessoas que nós apoiamos que trabalham com eles, abrem poços artesianos no Nordeste. Sabe, irmãos, vocês já imaginaram se cada indústria separasse uma sala só para missões e investisse? Muitos empresários querem só ganhar. Não! E outra coisa, quanto mais você dá, mais você recebe. O nosso Deus, ele não é miserável. Vou encerrar aqui, porque senão eu vou até a tarde. O nosso Deus não é miserável, não. Quando eu estava nessa missão aí, eu estava conversando com o líder da missão, que era meu amigo. Aí ele falou assim, Márcio, a gente podia ver um avião de maior porte para voar mais na Amazônia, levar mais carga, um avião mais forte. E a gente podia ver um avião Caravan. Aí, na época, um avião usado da Caravan era $800 mil. Agora, imagina, missão só vive no... Aí eu falei, não, vamos orar. Vamos orar. Aí começamos a orar para Deus dar esse avião de $800 mil. Aí eu fui fazer um trabalho na Amazônia. Quando eu voltei, passei em Anápolis, esse amigo e irmão em Cristo falou para mim assim, Márcio, veio um americano aqui na missão quando você estava ausente, e ele perguntou aqui qual era o nosso sonho, e eu abri o jogo para ele. Qual é o seu sonho? Qual é o sonho de vocês? Aí eu mandei o sonho, falei, nós queremos um avião Caravan que leve mais gente, que leve mais carga, para a gente levar mais médicos, dentistas, para atender a populações ribeirinhas, os índios. Aí o camarada foi anotando na agenda dele. Aí o camarada perguntou, mas quais são os equipamentos que vocês querem nesse Caravan? Aí eu falei para ele os mais simples, que é para não tumultuar muito, botei o mais simples. Aí ele falou, mas vocês não põem esses outros equipamentos? Não, por quê? Ele falou, não, porque é mais caro. Eu falei, não, vocês precisam desse equipamento. Ué, você conhece de aviação? Eu falei, sim, eu fui piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, eu conheço aviação. Pode deixar que eu vou lá, depois eu volto para falar para vocês como é que está a situação. E ele foi embora. Aí, passado uns 4 meses, mais ou menos, ele voltou e falou, consegui. Conseguiu o dinheiro para comprar o avião. Aí ele... Você achou um avião usado lá? Falou, usado? Não. Vocês vão ganhar um avião novo.
Um avião novo custava, na época, isso há 20 anos, né, amor? $1.500.000. Ele falou assim, uma pessoa vai dar esse avião para vocês. Glória a Deus. E ela não quer que diga o nome dela. E quem estava dando o avião era ele. Irmão, ele pegou o dinheiro da aposentadoria dele, ele era o segundo homem do Citibank. Comprou o avião. E não só isso. Ele falou assim, eu estou dando o avião para vocês, mas eu queria trabalhar com vocês na Amazônia. Por uns 2 anos, vocês permitem que eu trabalhe com vocês lá? Pô, pode, não há problema não. E ele, segundo o Citibank, chamou esse cidadão e falou assim, rapaz, não dá esse avião lá para eles e continua aqui. Você faz negócios altíssimos. Não. Vou dar minha vida agora para Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu ficava vendo esse camarada que, bem de vida, colega meu, trabalhava comigo na seção dentista, ele ia atender os índios, arrancava dente do índio, pegava os instrumentos, dava para ele, e ele ia lavar os instrumentos cheios de sangue da boca de índio. Meu irmão, olha só, irmão, só faz isso quem ama realmente a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos ficar de pé na presença de Deus? Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você se dê para a obra missionária, na obra de evangelização, seja aqui, seja no outro país. Você da sua casa pode atingir outros lugares. Irmãos, um missionário na China, escute isso, custa $200. O que é isso? Nada. E eu quero fazer uma pergunta aqui diante do Senhor para você, e depois eu tenho uma outra pergunta. Minha irmã, meu irmão, seu coração arde por fazer missões, seu coração arde para servir a Deus. O Espírito de Deus está aqui, está dizendo para você: eu quero te usar. Eu quero te usar. Não olhe para as suas imperfeições, olhe para a minha perfeição. E eu quero que você deseja entregar sua vida, seu coração ao Senhor, ser um pregador, um missionário, servir a Deus de uma forma direta e indireta em missões. Meu irmão, minha irmã, você é que será abençoado. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu quero que você deixe o seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Você sente essa chamada, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Aleluia. Aleluia. Senhor, nesta manhã estamos na tua presença. Tu és um Deus vivo, Deus de poder.
Senhor, nós queremos entregar esses teus servos aqui nas tuas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que tu retires de suas mentes todas as dúvidas com relação a te servir, evangelizando com missões, aonde tu os colocares, que tu possa tirar as suas dúvidas, fortalecê-los na palavra, tu possas abençoá-los, abençoar suas famílias, abençoar a igreja, que eles possam realmente te experimentar cada dia mais e ver almas chegarem aos teus pés, levadas pelo teu Espírito Santo, através do trabalho que eles vão realizar para a glória do teu nome. Senhor Deus, sê com a igreja aqui, sê com a igreja aqui. Senhor, nós te pedimos isso em um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.